vamos lá, né? Da continuação aqui, ó. Continuação aqui. Se... Agora a gente vai continuar para 2 centavos e a gente vai ver diferença de dois quadrados, ok? Então o que seria a diferença de dois quadrados? É como se você tiver aqui uma área, né? Considera esse quadrado aqui, ó, de lado A, maior, e você vai retirar esse Bzinho aqui, ó. Então você tem a diferença de dois quadrados. Então tem A ao quadrado grandão menos esse Bzinho aqui, ó. Ok? Ao quadrado. Então o que seria, né? Eu quero encontrar A menos ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Então o que eu vou fazer? Pego o quadrado maior e vou retirar esse quadradinho pequeno, tá? Mostrando para vocês a forma geométrica. O que ficaria, ó, se eu retirar esse quadradinho, né? Esse aqui, então a gente vai ter isso aqui agora, né? Essa figura aqui, né? Parecendo um L aqui, digamos assim, né? Então como que eu encontraria qual o resultado que ficaria, né? Se eu retirar esse Bzinho aqui, né? Se a gente for trabalhar de forma algébrica, né? Então, como que ficaria, ó? Lembrando que eu estou querendo encontrar isso, por quê? Isso aqui A ao quadrado menos B ao quadrado representa isso aqui para mim geometricamente, beleza? Então o que a gente tem, ó? Se a gente for olhar, se eu for calcular essa parte aqui, ó, só essa aqui, então essa aqui que eu falo, ó, essa aqui, então o que ficaria para mim, ó? Esse lado vezes esse lado, então ficaria A vezes A menos B, ok? E agora eu vou calcular essa outra aqui, ó. Então agora eu calcularia essa outra aqui, ó. O que seria isso, né? Essa outra aqui, essa área aqui, seria o quê, ó? P, que é esse lado aqui, vezes esse, que multiplica A menos B. Então, para eu encontrar essa área total aqui, ó, o que eu faria? Essa área mais essa área, beleza? Então, o que me restaria nisso, né? Então, ficaria, ó, essa área aqui ficaria, ó, A, que multiplica, né? A menos B, mais, certo? Essa aqui, ó, B, que multiplica A menos B. Tranquilo? Beleza? Então, o que eu vou fazer, ó? Esse termo aqui é comum a esse, certo? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Se eu tivesse, ó, A, né? Vezes 2 mais B vezes 2. Certo? Era como se eu tivesse isso, né? Só um exemplo, tá? Ou seja, isso aqui representa um número só, então isso aqui representa um número só. Então eu vou colocar o que a gente chama de colocar em evidência. Então eu posso colocar, ó, A mais B que multiplica 2. Porque se eu aplicar distributividade, ó, aplico aqui distributividade, eu volto nisso, aplico aqui distributividade de novo, eu volto nisso. Tranquilo? Ou seja, então esse termo aqui, eu vou colocá-lo em evidência, tá bom? Que é o que a gente chama. Então seria, ó, esse termo aqui eu vou colocar em evidência. Então ficaria, ó, A mais B, que seria esse com esse, que multiplica A menos B. Ou seja, se você observar, se você voltar multiplicando, esse termo vezes esse, tá aqui. Esse termo vezes esse, tá aqui. Beleza? Então a gente teria esse caso. Tranquilo? Então, ó, ou seja, o que está me representando isso, ó? Então eu vou voltar. O que me representa isso mais isso, que é esse termo aqui? É justamente essa área maior menos essa área do quadradinho. Ou seja, essa área aqui menos a área desse quadradinho. Então, o que nos diz, né? Significa, ó, que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a isso aqui, ó. A mais B que multiplica A menos B. Então isso aqui é o que a gente chama de diferença de dois quadrados. Então diferença de dois quadrados é o quê? A mais B que multiplica A menos B. Você pode representá-lo assim também, ó. A ordem A menos B que multiplica A mais B. Tranquilo? Ou seja, só troquei a ordem aqui. Só troquei a ordem. Então é a mesma coisa. Tranquilo? Então isso aqui é o que a gente chama de diferença de dois quadrados. Quer verificar se realmente isso aqui é igual a isso? Ó? Aplica a distributividade aqui. A gente teria, ó, A ao quadrado, certo? Mais AB, menos B vezes A, menos B quadrado. Ou seja, esse termo aqui cancela com esse e sobra justamente A ao quadrado menos B ao quadrado. Deu para entender? Pronto. Ou seja, é o mesmo termo. Você pode reescrever esse termo dessa seguinte forma. Tranquilo? Isso aqui serve para a gente fazer manipulação. Tranquilo? Então,
diferença de dois quadrados, a gente pode reescrevê-la da seguinte forma: a menos b que multiplica a mais b. Beleza? Vou passar um exemplo aqui, ó. Então, passar um exemplo aqui, só para vocês verem. Ó. Por exemplo, se tiver lá x ao quadrado menos 4. Como que você pode representar ou reescrever isso aqui? Então, ó, o que é 4? Não é 2 ao quadrado? Então, ó, só para deixar nessa cara, ó, o x já está ao quadrado, e quem que vai estar ao quadrado? O 2. Então, x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, vou representá-lo dessa forma, ó, ficaria x menos 2 multiplica x mais 2. Tranquilo? Então, esse aqui seria a diferença de dois quadrados. Beleza? Vou passar agora a diferença de dois cubos, só para você olhar. A diferença de dois cubos é análogo a isso aqui, ó. Em vez de eu pegar um quadrado agora, eu vou pegar um cubo, ok? Então, eu vou, de um cubo, certo? Eu vou extrair um outro cubo, beleza? Então, ó, vou pegar isso aqui, ó. Considera esse cubo. Pronto, considera esse cubo. Beleza? Aí o que você vai fazer? Ó? Você vai vir aqui, ó, e retirar um cubo. Beleza? Quando você retira um cubo, tranquilo? Você está retirando para lá, aqui. Você vem aqui, certo? Retira aqui e aqui. Então, ó, você vai retirar esse cubinho aqui, ó. Então, quando você retira esse cubo aqui, então, ficaria uma coisa assim, né? Ficaria uma coisa assim, um cubo, certo? Então, você retirando esse cubinho, como que ficaria, né? Então, o que eu falo é isso, né? Você tem aqui, né, um cubo de lado A e A. O volume do cubo, né, é justamente A ao cubo, beleza? Então, eu tenho esse cubo aqui, como que eu faço para retirar esse cubo aqui, né? Como que ficaria? E esse pedacinho aqui, ó, vale B, certo? Então, esse outro cubinho aqui, ó, o volume dele é B ao cubo. Então, como que ficaria se eu pegasse A ao cubo menos B ao cubo? Ok? Então, ficaria isso aqui pra gente, ó. A menos B, certo? Que multiplica, ó, A ao quadrado mais A vezes B mais B quadrado. Então, quando você retira um cubinho aqui, ó, é claro que, né, fazendo aquelas mesmas manipulações que a gente fez para o quadrado, beleza? Eu retiro um e vou fazendo o outro, só que eu faço volume agora, tranquilo? Então, ficaria, ó, A menos B que multiplica A ao quadrado mais AB mais B quadrado. Então, isso aqui, ó, é diferença de dois cubos, beleza? Não confunda com isso, ó. A menos B ao cubo. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Beleza? Então não confunda. Tranquilo? Então ficaria, ó. Né? Se você quiser tirar a prova, né? Pode aplicar a distributividade. Certo? Então, ó. A vezes B ao quadrado, A ao cubo. A vezes AB mais A quadrado B. Mais A vezes B quadrado, mais A B quadrado. Beleza? Agora eu vou fazer o menos, ó. Menos B vezes A quadrado, menos B A quadrado. Menos B vezes isso aqui, menos A B quadrado. Menos B vezes B ao quadrado, menos B ao cubo. Ou seja, esse termo aqui, ó, esse termo aqui que tem B sozinho, esse aqui com esse, ó. E esse aqui vai embora com esse. Então sobrou A ao cubo menos B ao cubo. Beleza? Então seria isso. Então, quando você tiver diferença de dois cubos, você pode aplicar isso. Lembrando que isso aqui é para a gente fazer manipulações. Beleza? Então, coisa desse tipo agora. Ó. Dá um exemplo aqui. Um exemplo. X ao cubo menos 8. O que é 8, né? Como que você pode representar 8? Você pode lembrar 8 como 2 ao cubo. Então, ó, você pode representar assim, ó. Menos 2 ao cubo. Porque 2 ao cubo é 8. Beleza? Também, então isso ficaria, né? X menos 2, certo? Que multiplica, né? Fazendo papel de A, fazendo papel de B. Então, ó, vai ficar, ó, x ao quadrado
mais x vezes 2 mais 2 ao quadrado. Só reescrevi isso aqui, isso. Então ficaria, ó, x menos 2, que multiplica x quadrado mais 2x mais 4. Então, quando você estiver fazendo uma manipulação, certo? De forma que você tenha, né? X ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. Se você estiver fazendo a manipulação, tá? Então, como que você pode reescrever esse termo, ó? Como que você pode reescrever esse termo? Então, ficaria, ó, x ao cubo menos 8 sobre x menos 2. Então, você pode fazer uma manipulação. Tá vendo que a gente tem um problema no 2, né? Que a gente chama de singularidade, né? A gente tem uma divisão por 2, por 0, se x for 2, né? Então, a gente poderia escrever, ó, x menos 2 multiplica x quadrado mais 2x mais 4, né? Dividido por x menos 2. Então, ó, dependendo do que você estiver trabalhando, ó, estiver calculando limite lá, né? Então, o limite desse termo é igual ao limite desse termo, tá? Esses dois camaradas aqui, ó, se eu cancelar aqui, não são iguais, tá? Então, se você vir e fazer isso aqui, certo? E sobrar x ao quadrado mais 2x mais 4, esse termo não é igual a esse, ó. Porque aqui x está sendo todo real, certo? X aqui pode ser qualquer valor real, aqui não. Então, essa igualdade não vale, justamente porque se você pegar o domínio disso aqui, ó, você vai ter um problema no 2. Se você pegar o domínio disso aqui, você não tem problema nenhum. Então, por isso que não são iguais, tá? Por isso e eu tô falando ainda, né? Se você estiver trabalhando com limite, então, ó, o limite desse termo é igual ao limite desse termo, né? Quando a gente for ver lá na frente os conceitos de limite. Tranquilo? Então, deixa eu passar aqui outro exemplo para vocês. Passar aqui, ó. X ao cubo menos 27, né? Então, o que seria? Como que você poderia reescrever x ao cubo menos 27? X ao cubo, o que é 27? 3 ao cubo. Certo? E isso é igual, né? Isso é igual. X menos 3, que multiplica, ó. Volta pra cá, ó. X ao quadrado mais, né? X vezes 3. Certo? Mais 3 ao quadrado. Tranquilo? Então ficaria, né? X menos 3, que multiplica, ó, x ao quadrado mais 3x mais 9. Seria isso. Beleza? Vou passar agora o último, ó, só pra gente fechar. Vou passar a diferença de dois termos da quarta. Tranquilo? Então, passar a diferença de dois termos da quarta, aí não tem como eu fazer a parte geométrica, porque isso aqui já estaria em outra dimensão, digamos assim, né? Porque quadrado área, cubo volume, e um termo à quarta estaria, digamos assim, né, na quarta dimensão, se a gente for olhar isso. Então, se eu tiver, né, a quarta menos b a quarta, o que seria isso, né? Mesma coisa dos outros, ó. A menos b sempre vai ter esse termo. Sempre vai ter esse termo. Que multiplica a ao cubo. Então você pode ver, eu sei que é a quarta, então aqui tem que ser ao cubo. Mais a quadrado b, mais a b quadrado, mais b ao cubo. Você pode observar que os coeficientes são todos o quê? 1, tá vendo? Se tiver a e b, ok? Então, ó, lembrando que eu estou colocando lugar de a e lugar de b. Então, se você quiser colocar, por exemplo, 2x à quarta menos 1, né? Aí já é critério seu, tranquilo? Eu vou dar um exemplo desse tipo também, tá? Então, ó, é como se esse aqui, ó, tivesse decrescendo, né? Como se fosse assim, ó. A elevado a 3, b elevado a 0, tá vendo? Mais a elevado a 2, b elevado a 1, mais a elevado a 0, né? Ou a elevado a 1, b elevado a 2, mais a elevado a 0, b elevado a 3. É como se fosse isso, tá vendo? O a, ele decresce, e o b ele vai crescendo. Porque b elevado a 0, b elevado a 0 é 1. Mais a quadrado b, mais a b quadrado, mais 1b ao cubo. Tá vendo? Então, 1 vezes a ao cubo dá a ao cubo. Então, por isso que eu volto nisso. Então, toda vez que você for escrever, né, qualquer termo, né,
for diferença de 2 cubos, diferença de 2 termos à quarta, o A vai decrescer e o B vai crescer. Ok? O B começando do zero e o A começando do termo aqui menos 1. Tranquilo? Então isso aqui, ó, é diferença de 2 termos à quarta. Ok? Análogo também, ó, se você quiser fazer, pode até tentar aí, ó, o A à quinta menos B à quinta. Então seria, ó, apareceria o mesmo termo, A menos B, que multiplica, ó. Se aqui é 5, então aqui tem que ser A à quarta. Então o que eu estou falando, ó, o A vai decrescer e o B vai crescer. Então ficaria, ó, A, B elevado a 0, mais A ao cubo, B elevado a 1, mais A ao quadrado, B elevado a 2, né? Mais A, B elevado a 1, B elevado a 3, mais A elevado a 0, B elevado a 4. Então seria isso, ó. Ok? Então, ó, isso é igual a menos B. Vou tirar esse termo aqui, porque esse termo é 1, certo? Todo mundo levantado a 0 dá 1. Então ficaria, ó, A quarta, A ao cubo, B, A quadrado, B quadrado, mais A, B ao cubo, mais B à quarta. Então seria isso, ó, se você tiver A à quinta menos B à quinta. Ok? Então isso aqui é para a diferença de 2 termos à quinta, tem a diferença de 2 termos à sexta, então segue análogo também, tranquilo? E vou passar um exemplo aqui, 2 exemplos para a gente fazer com a quarta e a quinta, e vou passar uns exercícios aqui para vocês testarem aí com diferença de 2 quadrados, diferença de 2 cubos, 2 termos à quarta, 2 termos à quinta. Beleza? Então, ó, um exemplo, né? Então, se você tiver aí, ó, x ao cubo menos 216, ok? O que é 216? 216 é 6 ao cubo, se você for olhar, né? Então, x ao cubo menos 6 ao cubo, porque 6 vezes 6 é 36, vezes 6 dá 216. Então você pode colocar, ó, x menos 6, que multiplica, lembra aí, ó, esse termo ao quadrado, mais esse termo vezes esse, x vezes 6, mais 6 ao quadrado. Então seria isso. Então x menos 6 vezes x ao quadrado, mais 6x, mais 36. Então você pode reescrever esse termo aqui da seguinte forma. Tranquilo? Vou passar outro exemplo aqui com esse termo à quarta. Tranquilo? Então, teríamos, né? O segundo aqui. Y à quarta menos 16. Ok? O que é 16? É 2 à quarta, porque 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, y à quarta menos 2 à quarta. Então eu posso reescrever, ó. Então ficaria, ó, esse termo aqui é o cubo, então ficaria, ó, y ao cubo, mais y ao quadrado vezes 2, mais y vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo. Tranquilo? Então seria isso, ó. Então, y ao cubo, mais 2y ao quadrado, mais 4y, mais 8. Aqui, né? Deixa eu... Só esqueci de colocar o termo aqui, né? Y menos 2. Então, eu esqueci de colocar o y menos 2. Então, y à quarta menos 2 à quarta, né? Então, isso é igual a y menos 2 que multiplica esse termo, certo? Então, y menos 2 que multiplica esse termo. Tranquilo? Então, isso aqui é igual. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo para diferença de 2 termos à quarta. Beleza? Vou passar aqui diferença de 2 termos à quinta. Tranquilo? Outro exemplo. Então, ó, o terceiro exemplo, né? Ficaria, né? X à quinta menos
32, se você tiver aí, como que você pode representar isso, né? Digamos assim. Então, você pode colocar, o que é 32? Se eu acabei de falar que 16 é 2 a quarta, então 32 é 2 a quinta. Então, isso é igual a x à quinta menos 2 à quinta. Então, vamos escrever, ó. X menos 2 que multiplica. Como está a quinta, então tem que ser a quarta. Mais x ao cubo vezes 2, mais x ao quadrado vezes 2 ao quadrado, mais x vezes 2 ao cubo, mais 2 à quarta. Então, seria isso. Tranquilo? E isso é igual a x menos 2, que multiplica x à quarta, mais 2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 8x, né? Mais 16. Então, diferença de dois termos à quinta, né? Você pode representar dessa seguinte forma. Tranquilo? Então, eu vou encerrar aqui. Só vou passar para vocês um exemplo aqui, só para vocês testarem aí. Que agora esse aqui ficou com 21 minutos, tá? Para não ficar muito longo para vocês. Beleza? Então, ó, primeiro, né? X ao quadrado menos 64. 8x ao cubo menos 27, certo? Como que você pode representá-lo, né? Só para representar. O quarto, né? Então, você pode colocar aí 16y à quarta menos 625, beleza? E o termo à quinta é 32, vou colocar aqui 243, né? Vezes z à quinta, né? Menos 32. Só para representar isso aí, tá? Então, isso aqui seria só uma atividade para você tentar aí, tranquilo?